Gálatas 4, versículo 21. Eles reclamavam o cumprimento da lei e não obedeciam o que a lei ordenava e mandava. Não tinham ouvido para ouvir. Mas a lei é guardiã protetora dos que lhe obedecem e seguem conforme estiver escrito, sem desvios para a direita ou para a esquerda. Se cumpri-la, ela se cumpre em fidelidade irretocável. Versículo 22. Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre, ou seja, o primeiro nasceu da escrava, Agar, e o segundo da livre, que é Sara. Nas lógicas humanas, a que seria considerada solteira é Agar, e a que se consideraria casada é Sara, por lhe ser a primeira mulher e esposa. Mas na analogia dos montes da Arábia, há uma inversão da versão imediata destas 2 mulheres. Uma teve filho por planos humanos e a outra filho da promessa. Gálatas 4, versículo 23. O primeiro Ismael, filho da escrava, foi nascido pelo plano carnal de Abraão e Sara, nascido pela vontade da carne, nascido segundo a carne. Mas o que nasceu de Sara? Nasceu da promessa que Deus fez a Abraão, o pai da fé, uma promessa espiritual, fruto de um plano espiritual. Nasceu segundo o Espírito, nasceu segundo a promessa, antes que a lei existisse. Versículo 23. Até a este ponto encontramos fácil entendimento. Contudo, o ponto difícil de entender é a prefigura em Sara e Agar, porque são uma alegoria dos 2 concertos, um do Monte Sinai e o outro no Monte Calvário. O concerto do Sinai gerou filhos para a servidão, são filhos da escrava. O concerto do Calvário gerou filhos livres da lei. Versículo 24. Esta é a alegoria para entendermos os 2 concertos, mas as definições ficam mais no versículo 25. Deserto, Arábia, Sinal, Agar e lei é Jerusalém de baixo e escrava, apesar do conceito de Sinai. Sara, a livre, agora em um novo concerto e nova aliança, é Jerusalém de cima, gerando filhos de Abraão pela graça mediante a fé. Versículo 25. Agar é o simbolismo de Sinai, um monte que ficava na Arábia, e naquele tempo ele correspondia a Jerusalém, que naquela época era escrava com os seus filhos. Tudo quanto a lei diz é para que o homem esteja calado e toda boca seja condenável diante de Deus. Assim sendo, quando se diz concerto do Monte Sinai, é o mesmo que filhos da escrava, ou filhos da Jerusalém de baixo, que naquele tempo era escrava com seus filhos, escrava da lei com os seus filhos. Gálatas 4, versículo 26. A livre é a Jerusalém de cima, a qual é a mãe de todos os gentios, de todos os filhos de Abraão, de todos os que vivem da fé, pela fé, segundo a eleição da graça, que são a descendência de Isaque, muito mais numerosos, contados como promessa, porque na plenitude do seu tempo viria a descendência, que é Jesus,
não por genealogia, nem segundo a carne, mas pela fé. Biblicamente, fica claro que os que estavam debaixo da lei de Moisés estavam como escravos da lei de Moisés por causa do Sinai. Versículo 26. A lei da promessa que veio antes da lei em tábuas de pedras é a promessa para toda a humanidade. Assim como foi dito antes da lei que o homem esmagaria a cabeça da serpente, assim foi dito: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E fica também claro que os filhos da livre são os legítimos filhos de Abraão pela fé, porque são pela promessa da fé, não somente pela carne, a exemplo do filho de Agar. Versículo 26 ainda, Gálatas 4. Nós somos filhos da livre e somos segundo a promessa que Deus fez a Abraão, não segundo a lei de Moisés. Porque, embora parecesse que Sara estava solitária e sem marido, embora parecesse que era estéril, e realmente era assim, Deus proclamou e disse: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da quem tem marido. Porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Fixando mais, quando Agar estava com Abraão para dar-lhe um filho, Sara era a solitária. Agora, como mudança por causa do simbolismo dos montes, Sara fica sem marido, porque ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, não aceitaram a nova aliança, não creram no Calvário, nem no sangue, para serem do reino dos céus em Cristo Jesus. Jerusalém de cima. Versículo 26. Desta mesma forma o foi em relação a Israel e os gentios. Enquanto eles viviam a alegria da lei de Moisés, nós, a exemplo de Sara, ficamos solitários. Mas depois desta exclamação de Deus, Sara, a casada, a igreja, deu muitos filhos, mais do que deu a escrava. Para fixação, Agar tem marido, porque foi dada como mulher a Abraão, mas é escrava. Sara é casada, mas é livre, porque depois do Calvário representa a Jerusalém de cima e o verdadeiro Israel espiritual de Deus. E para a livre o Senhor proclamou ainda, para sua maior alegria: não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Versículo 26. Eu porei as tuas pedras com todo o ornamento, e te fundarei sobre safiras. As tuas janelas farei cristalinas, as tuas portas de rubi, e todos os teus termos de pedras aprazíveis, e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Esta é a promessa para Sara, a casada, a livre, e a que deu à luz filho, depois que teve filho segundo a promessa. E somos seus filhos, bem-aventurados, porque somos filhos da promessa como Isaque. Mas, porque o filho segundo a carne combateu sempre contra o filho do Espírito da promessa, ainda assim continua hoje. Versículo 26. Os filhos de Agar,
batalham contra nós, os de Sara, porque somos livres. Mas diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, para que de modo algum os filhos da escrava herdem com os filhos da livre. Eis porque Israel foi endurecido, e porque muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa do reino dos céus com Isaque e Jacó e os filhos do reino lançados fora. Gálatas 4, 26. Ainda se cumpre até hoje a profecia dos filhos da escrava lançados fora, dos filhos da carne combatendo os filhos da promessa, e a que era estéril, tendo muitos filhos, porque segundo a fé, e a herança dos filhos da livre superior à dos filhos da escrava, ou seja, o reino preparado desde a fundação do mundo. E a alegria de Abraão em receber em seu seio os seus filhos legítimos, pela fé, não filhos apenas segundo a carne genealógica, mas filhos na fé, segundo a fé. O justo viverá da fé. Consequentemente, os filhos do justo pela fé também viverá segundo a fé. Gálatas 4, 26, conclusivo. Ainda hoje, o pai Abraão reprova os feitos dos que brigam contra os filhos da livre, da casada, de Sara, da Jerusalém de cima, do novo concerto. Mas está escrito: lança fora o filho da escrava, para não herdar junto com o filho da livre. Portanto, não vos submetais ao jugo da lei, porque é deixar de ser filho da livre, da casada, da Jerusalém de cima, para ser filho da escrava. Exultemos, pois, irmãos meus, da livre, Sara, Agar e seus filhos.